Cabrito Voador escreveu: faz um vídeo com relatos de pessoas, com som de chuva de fundo. E com detalhe, hein? É dos inscritos. Tá achando que tu só assiste, é? Você também participa, meu mano. Vai nessa. Tinha anunciado na comunidade no YouTube e me surpreendeu um monte de gente relatando seus acontecimentos. Seja coisa de perseguição, coisas paranormais, cada uma pior do que a outra. Pior mesmo. Então, se você gostar, se inscreva, deixa seu like e comenta, sabe? Eu leio todos e respondo também. Tem gente que tá falando até que me ama, mano. Porra, nem minha mãe fala isso, velho. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos pros relatos. Quando eu era apenas um bebê, algo aterrorizante e de deixar o sangue gelado aconteceu enquanto meu pai estava fazendo compras comigo. Claro, eu não tenho nenhuma lembrança desse evento, mas descobri sobre ele quando fiquei mais velho. Meu pai estava em um supermercado, fazendo algumas compras e me carregava enquanto andava pelos corredores. Ele comprou alguns itens pequenos e saiu para o estacionamento, com uma sacola em uma mão e eu na outra. Quando ele estava a meio caminho do nosso carro, notou uma mulher de cabelo vermelho cacheado saindo de um veículo nas proximidades. Ela começou a se aproximar rapidamente do meu pai, e não na direção geral dele, quero dizer, diretamente em direção a ele. Ele nunca tinha visto essa mulher na vida, mas pela expressão dela, sabia que algo estava errado. A sobrancelha arqueada, a mandíbula cerrada, como se estivesse super focada e cheia de adrenalina. Meu pai parou imediatamente. Quando ela se aproximou, percebeu que ela vinha dizer algo a ele, mas ela não disse nada. Assim que chegou perto, ela me arrancou das mãos dele. Meu pai imediatamente tentou me pegar de volta, mas a mulher começou a gritar que ele era um sequestrador. Ela estava gritando tão alto que todos no estacionamento se viraram para ver o que estava acontecendo. Todos correram para conter meu pai e ajudar a mulher. Todos acreditaram nela por instinto. Ela começou a se apressar de volta para o veículo comigo nos braços. Graças a Deus, meu pai não estava sozinho naquela viagem ao mercado. No nosso carro, do outro lado do estacionamento, estava minha mãe. Ela ouviu toda a confusão e viu o que estava acontecendo. Em um piscar de olhos, ela saiu do carro e foi direto para o rosto da mulher. O instinto tomou conta dela. Ela diz que não se lembra de atravessar o estacionamento para chegar até mim, mas de alguma forma, no piloto automático, ela me arrancou dos braços da mulher. Percebendo que não conseguiria me levar, a mulher pulou dentro do veículo e saiu disparada do estacionamento. Minha mãe esclareceu as coisas com os outros compradores que tinham segurado meu pai. Todos ficaram extremamente chocados e arrependidos. Mas isso mostra que as coisas nem sempre são como parecem. Isso foi no início dos anos 2000, e as câmeras de segurança não eram o que são hoje em dia. Ninguém anotou a placa da mulher e, até onde meus pais sabem, ela nunca foi encontrada. A parte mais assustadora é que, segundo meu pai, pela maneira como ela agiu, pela confiança que demonstrou e pela rapidez que tudo aconteceu, estava claro para ele que ela já havia feito isso antes. Existe maldade pura neste mundo, mesmo quando estão fazendo algo tão inocente quanto uma rápida ida ao mercado. Próximo relato. Boa noite. Meu nome é Daniel. Sou de Lages, mas faz 3 anos que moro em Florianópolis porque estou estudando na Universidade Federal de Santa Catarina. Quem é de lá sabe que a Serra do Rio do Rastro não é uma estrada qualquer. É pesada, traiçoeira e quando faz frio, vira outra coisa pior. Isso me aconteceu em julho no ano passado. Naquele fim de semana eu tinha ido ver a minha mãe em Lages. Nada fora do comum. Almoçar em casa, ajudar ela com as coisas e ver meus primos. No domingo de tarde, eu ia voltar para Floripa, como sempre, porque na segunda eu tinha aula cedo. Já tinha aviso de que ia ter uma geada brava lá em cima na serra. Não é algo comum.
Mas quando acontece, eles fecham a estrada porque fica escorregadia demais. Eu saí um pouco tarde e, quando estava subindo, já comecei a ver restos de gelo nas margens. Não chegava a ser neve, mas já estava frio o suficiente para obrigar qualquer um a dirigir com cuidado. Quando cheguei na guarita no final da subida, mal estavam deixando passar os últimos carros. Tinha somente um funcionário ali. Ele me disse: se for descer, desce com cuidado, porque o mais provável é fecharem em pouco tempo. Falei que sim, que ia com cuidado. E segui. Se eu já sou cuidadoso naquela estrada, imagine com aquelas condições. Passando a guarita muda tudo. A descida para Lages é longa, com curvas fechadas e zonas onde, se você errar, não tem muita margem. Já era quase noite e eu estava mais sozinho do que o normal. Não via mais nenhum carro descendo comigo. Ia bem devagar, atravessando aquela serra cheia de pedras. Mais ou menos no meio da descida, vi um carro parado no mirante, num daqueles paradouros onde o pessoal para ver as luzes do vale. O carro estava com o pisca-alerta ligado. Diminuí a velocidade porque talvez precisasse de ajuda, mas não tinha ninguém em volta. Segui descendo. 1 quilômetro depois, mais ou menos, vi alguma coisa. Uma mulher caminhando do lado da estrada. Ali não tem calçada e muito menos espaço para andar ou iluminação. Na verdade, é somente serra. Ver alguém caminhando ali de noite, com aquele frio quase nevando, não é normal. Reduzi a velocidade, encostei o máximo que dava e abaixei o vidro. Tudo bem? A mulher se aproximou devagar. Parecia normal, jovem, não tinha mais de uns 30 anos. Vestia uma jaqueta escura e tinha os cabelos soltos. Não parecia ferida e nem desesperada. Tá sozinha? Quer que eu te dê uma carona? Perguntei. Ela disse que sim. Obrigada, eu não quero ficar aqui. Depois que falei aquilo, fiquei pensando uns segundos. Eu não gosto de pegar desconhecido, mas também não me parecia certo deixar ela ali, ainda mais depois de eu mesmo ter oferecido carona. Então, abri a porta. Ela sentou no banco do passageiro. Assim que ela fechou a porta, eu senti que ela estava muito fria. Senti até a temperatura mudar dentro do carro. Eu estava com o ar ligado porque o vidro estava embaçando, mas o interior do carro esfriou muito mais. Pensei que ela estava se congelando, que eu não tivesse oferecido carona, ela não ia conseguir descer muito mais. Tentei puxar um papo para não ficar desconfortável, para ela confiar em mim. Tá pesada aí em cima, né? Acho que já fecharam. Acho que eu fui o último a passar. Ela não respondeu. Olhava para frente, muito reta e muito quieta. Depois de uns segundos, ela disse: Você já vai com alma? Eu virei para ela um momento. Como? Com o quê? Ela já tá te esperando. Alma. Senti uma coisa bem estranha no estômago. Entendi que ela não estava se referindo a alguma coisa, mas alguém. Alma é o nome da minha mãe. Não é um nome tão comum, e eu não tenho nada disso em lugar nenhum do carro. Eu não tinha nada que dissesse isso, mas no nervosismo eu tentei soar normal. Tô indo pra Lages, falei. Ela continuou olhando pra frente, e sem virar, ela disse: Ela já tá te esperando no beco do Carvalho. Aí eu não disse mais nada. Não consegui. Minha mãe mora no bairro Conta Dinheiro. A casa dela é no beco do Carvalho. De jeito nenhum, é uma rua grande. Não é algo que alguém adivinhe. Continuei dirigindo. Senti as mãos suando, apesar do carro estar gelado. Desci um pouco mais rápido do que devia. Só queria chegar na parte plana e encontrar mais alguém. Sentia que estava sozinho com ela ali, na imensidão da serra. Antes de terminar a descida, numa zona onde só tem pedra e mato, ela disse: Aqui eu desço. Não tinha nada, nenhuma sinalização de ninguém e nenhuma trilha marcada. Tem certeza? Perguntei por reflexo. Apesar do que eu mais queria era que ela fosse embora. Tenho, aqui já estão me esperando. Encostei. Ela abriu a porta.
O ar frio entrou de uma vez. Eu vi ela caminhar devagar em direção às pedras. Não virou, só caminhou até se perder na escuridão do morro. Já era noite. Fechei a porta e arranquei. Foi aí que comecei a respirar mal. Sentia que o ar não entrava, que estava hiperventilando e doía muito no peito. Desci já em direção ao planalto, ao vale, e antes de cruzar ele por completo, tive que parar no meio da reta escura. Não dava para ver nada em volta. Saí do carro e vomitei do lado da pista. Não sei quanto tempo fiquei ali parado tentando me acalmar. Quando eu voltei para abrir a porta do passageiro para sentar, foi quando eu notei que o banco estava cheio de terra. Terra úmida, escura, como se alguém tivesse vindo com um sapato cheio de barro. Mas estava no banco e eu não tinha visto que aquela mulher estava suja. Além disso, tinha um cheiro muito forte. Não sei como descrever. Não era só terra molhada. Era de alguma coisa mais pesada. Tentei limpar com o moletom que eu tinha atrás, mas o cheiro não saía. Arranquei e dirigi direto para a casa da minha mãe. Quando cheguei, eu não falei nada. Só queria ver ela e abraçar ela. Ela abriu a porta, como sempre. Me perguntou se eu já tinha jantado e eu falei que não. Ela disse pra gente ir rápido buscar alguma coisa. Eu não queria. Não queria voltar pro carro. Não queria me sentar de novo naquele banco. Queria ficar dentro de casa, no meu lugar seguro. Mas no fim, aceitei. Quando ela entrou no carro, ficou em silêncio uns segundos. Depois me disse: "O que é isso que você tá trazendo aí? Tá cheirando horrível, como se tivesse alguma coisa morta." Eu não respondi. Não consegui. Até hoje eu não contei isso pra ninguém. E é por isso que essa história é anônima. Porque eu não compartilhei com mais ninguém. Só aqui, agora, pela primeira vez. Ninguém sabe porque eu não desço mais a serra do Rio do Rastro de noite. Próximo relato. Meu amigo tinha acabado de se mudar para uma nova área e estava tendo dificuldades para dormir. Era um subúrbio bastante isolado e ele estava acostumado com a vida na cidade e toda a poluição luminosa que acompanha. As noites muito escuras neste novo lugar não o deixavam muito à vontade. Uma noite, ele estava deitado na cama, fazendo o seu melhor para tentar dormir, quando ouviu alguém batendo na porta da frente. Isso aconteceu por volta da meia-noite. Então, para dizer o mínimo, o assustou um pouco. Ele desceu as escadas silenciosamente e encostou o ouvido na porta. Quem quer que estivesse do outro lado estava fazendo um som estranho. Ele não tinha o olho mágico e nem nada do tipo. Então, ele tirou a corrente e abriu a porta, pensando talvez alguém do lado de fora precisasse de ajuda. Na porta estava uma figura humanoide, com sangue por todo o rosto deformado, como um zumbi ou um monstro. A figura gemeu para ele. Então, ele bateu a porta, trancou todas as fechaduras e imediatamente ligou para a polícia. O atendente disse que havia recebido várias outras chamadas da mesma rua, todas relatando o mesmo monstro de rosto ensanguentado nas portas. Eles estavam a caminho, e isso tinha que ser algum tipo de trote, certo? Bem, acontece que a experiência dele estava longe de ser um mal-entendido ou uma brincadeira. Naquela noite, um dos outros moradores, que por sinal era policial, decidiu pôr um fim na própria vida e colocou uma espingarda sob o queixo. O tiro não o matou, mas destruiu completamente sua mandíbula inferior, que estava completamente ausente do rosto. O homem, então, foi de porta em porta, tentando pedir ajuda a todos, mas seu rosto e seu gemido só aterrorizavam os outros moradores. Tragicamente, o policial não sobreviveu. Próximo relato. Quando eu era criança, fui à casa de um amigo para uma festa do pijama. Era um dia extremamente quente.
no meio das férias de verão de 2001. Meus amigos e eu tinham cerca de 12 anos na época e todos estávamos ansiosos por aquela noite. Éramos 4 no total, um evento bem animado. Assistimos a filmes, comemos uma quantidade absurda de salgadinhos e jogamos jogos de Super Nintendo. A festa estava completa. Por volta das 11 da noite, os pais do meu amigo disseram que era hora de apagar as luzes. Mas, é claro, todos nós ficamos secretamente acordados por mais tempo, mantendo as vozes baixas e o som da TV desligado. Estávamos jogando futebol no videogame e os 4 faziam um torneio. Combinamos quem vencesse poderia dormir na cama do meu amigo, enquanto o resto de nós teria que dormir em sacos de dormir no chão. O problema era quem ficasse em último teria que dormir sozinho no quarto vago e assustador do primeiro andar. Para nós, as apostas eram altas. Aquele quarto vago ficava do outro lado da casa, no fim de um corredor escuro e aterrorizante. Tinha uma vibe muito sinistra, o típico quarto assombrado que aterroriza uma mente jovem. Havia até um rumor de família de que um dos antigos moradores tinha morrido ali. Era muito arrepiante. Eu não quero ser dramático, mas a partida final estava muito acirrada. Brasil contra outro time, indo para as penalidades. Felizmente, consegui vencer e ficar em terceiro lugar. Nosso amigo Fernando ficou em último. Infelizmente para ele, agora era preciso fazer a caminhada escura sozinho e dormir no quarto supostamente assombrado. Ele nos implorou para não fazer isso, mas, sendo meninos jovens, dissemos que um acordo é um acordo e que, se ele não fosse, nunca se livraria daquilo. Ele pegou um saco de dormir relutantemente. Saiu silenciosamente do quarto do meu amigo e se arrastou nervosamente pelo corredor, até chegar à porta do quarto vago. Girou lentamente a maçaneta, entrou e fechou a porta atrás de si. Foi a última vez que qualquer um de nós viu o Fernando. Na manhã seguinte, quando fomos verificar, encontramos o quarto completamente vazio, com a janela aberta. Contamos aos adultos que o Fernando tinha desaparecido e eles chamaram a polícia. De acordo com a polícia, o cenário mais provável era que, como estava uma noite quente, o Fernando abriu a janela antes de dormir e, em algum momento depois disso, alguém entrou pela janela aberta e o levou. Ninguém mais ouviu nada. Nenhum dos vizinhos viu nada. Até hoje, não sabemos o que aconteceu com o Fernando e eu ainda estou esperando por atualizações. Olhando para trás, é claro que eu desejaria que não tivéssemos feito aquilo. Queria que tivéssemos escolhido um desafio diferente. Éramos jovens, era apenas uma brincadeira inocente e de maneira alguma poderíamos prever o que iria acontecer. Ainda assim, não consigo deixar me sentir de alguma forma responsável. Penso no Fernando com frequência até os dias de hoje. Ele era um bom garoto, um bom amigo, e não merecia o que aconteceu com ele. Próximo relato. Isso aconteceu com meu tio e meu pai em 1998, e eles costumam contar regularmente no Natal. Na época, meu tio vendia seguros e alugava um escritório em um prédio administrado principalmente por uma grande empresa. Ele adorava a localização, pois podia sair a pé de casa cortando um parque. Ele frequentemente entrava pela porta dos fundos. Havia algumas histórias estranhas sobre o lugar ser assombrado pelo antigo proprietário da propriedade. Mas meu tio mal acreditava que um prédio de escritórios de 10 anos pudesse ser um centro de atividade paranormal. Essa história ocorre no dia seguinte ao Natal.
Todos os inquilinos do prédio estavam de folga entre o feriado e um fim de semana, incluindo o meu tio, que estava relaxando em casa esperando meu pai, que deveria passar lá para trabalhar em algum projeto. No começo, a manhã era totalmente normal. O telefone tocou, um telefone fixo, porque estávamos nos anos 90 e meu tio atendeu. Ele ficou confuso ao atender, pois era a própria voz dele do outro lado. Levou um momento para reconhecer que era uma gravação que ele tinha na secretária eletrônica. Ele disse que ficou instantaneamente confuso, pois não era assim que a máquina funcionava. Ela deveria reproduzir a mensagem para chamadas recebidas, como uma mensagem de correio de voz. Ele ainda estava na linha quando a máquina emitiu um bip, como se fosse para deixar uma mensagem. Mas, em vez disso, meu tio ouviu alguém gritando em espanhol do outro lado, a uma boa distância do telefone. Ele não falava espanhol, mas sabia o suficiente para perceber que a pessoa pedia ajuda e estava claramente em perigo. Ele tentou gritar de volta, perguntando quem era e o que tinha acontecido, mas a pessoa agia como se não conseguisse ouvi-lo. Finalmente, a ligação se encerrou. Meu tio esperou meu pai chegar, contou sobre a ligação estranha e pediu que fosse com ele até o escritório. Eles atravessaram o parque e meu tio abriu a porta dos fundos. Foi quando ele notou que a parte da área de manutenção no porão estava aberta e as luzes estavam acesas. Isso era incomum, então ele desceu para verificar. Acontece que o zelador do prédio tinha ido fazer um trabalho no sistema de aquecimento naquela manhã. Ele precisava verificar um duto e, em vez de pegar uma escada, tentou subir pelas prateleiras de aço do porão. Acabou derrubando-as e puxando para cima de si. Ele estava esmagado, a ponto de não conseguir mais respirar direito. Meu pai e meu tio retiraram as prateleiras e chamaram uma ambulância. O zelador os agradeceu em espanhol porque era boliviano. Foi só depois que perceberam quão estranha era a situação. Se eles não tivessem chegado lá, o zelador provavelmente não teria sido encontrado até depois do feriado de Natal. Se mais alguém fosse verificar o prédio no intervalo, teria usado as entradas da frente e não teria visto a porta aberta dos fundos. Além disso, meu tio era a única pessoa que trabalhava lá e morava perto o suficiente para largar tudo e ir verificar. O mais estranho é que, pelo que eles conseguiram determinar, ninguém fez aquela ligação. O sistema de segurança do escritório do meu tio era separado do resto do prédio e não mostrou que alguém tivesse entrado o dia todo. Na secretária eletrônica dele havia uma mensagem, mas ela só reproduziu meu tio fazendo perguntas, e não o som de alguém gritando por ajuda do outro lado. Além disso, não dava para ouvir alguém no porão a partir do escritório. Meu tio e meu pai aparentemente passaram muito tempo tentando fazer uma ligação de saída com a secretária eletrônica que replicasse o que aconteceu, mas a máquina simplesmente não funcionava daquela maneira. Por anos, recebemos cartões de Natal do zelador, que sempre falava que meu tio e meu pai salvou a vida dele. E a verdade é que nunca conseguimos respostas sobre como diabos meu tio recebeu aquela chamada misteriosa. Próximo relato. Sou brasileiro, mas moro no Canadá há uns 15 anos. Eu estava fazendo uma trilha sozinho no meio do nada há alguns anos atrás, aproveitando a natureza no meu dia de folga do trabalho. Não havia ninguém por perto por quilômetros, e eu conhecia bem a área, então decidi fazer um pequeno desvio do caminho principal e adentrar mais na floresta ao redor.
Estava indo bem longe quando, de repente, ouvi uma risada profunda e calorosa vindo de algum lugar na mata. Pensei que fossem outros caminhantes, o que achei estranho, já que tinha explorado essa área muitas vezes antes e nunca tinha encontrado ninguém. A risada continuava, e como soava amigável e calorosa, fui seguindo, curioso para saber quem estava lá e do que estavam rindo. Caminhei em direção à risada por alguns minutos e ela não parava. Conforme me aproximava, percebi o quão alta e constante era a risada, como se a pessoa mal tivesse parado para respirar. O tempo todo pensei que devia ser uma piada muito engraçada. Quando dobrei a curva, dei de cara com o inesperado. Não era um grupo de pessoas, era apenas um homem sentado em um tronco, completamente sozinho. Ele estava sujo, parecendo que estava sentado naquele tronco havia anos. Olhei ao redor para ver o que era tão engraçado. Em um semicírculo à frente do homem havia vários animais sem vida, posicionados de maneira ereta, como se fossem humanos. Estavam em vários estágios de decomposição, alguns mais frescos do que outros, o que significava que os animais podres estavam ali havia muito tempo. Era uma festa insana e ele claramente havia se esforçado para fazê-los parecer que estavam sentados. Comecei a recuar, esperando sair antes que ele me visse, mas quando dei um passo para trás, quebrei um galho sobre os meus pés. Quando ele ouviu o som, o homem parou rapidamente de rir. Virou a cabeça instantaneamente para me olhar. O corpo imóvel, os olhos arregalados e enlouquecidos fixos em mim, como um predador faminto olha para sua presa. Mantivemos contato visual por alguns segundos. Então, eu tentei dizer: "Ah, desculpe", mas parei rapidamente quando vi que ele alcançava algo, uma espingarda de caça que eu não havia notado apoiada contra o tronco. Assim que percebi isso, me virei e saí correndo. Alguns tiros ecoaram atrás de mim, seguidos pelo som dos pássaros. Mas eu não parei para ver se estavam mirando em mim ou se eram apenas tiros de aviso. Não tenho certeza se o homem me perseguiu, mas se o fez, eu era claramente mais rápido. Cheguei de volta à trilha e me afastei dele, correndo o máximo que pude, até que meu coração parecia que ia explodir. Finalmente, voltei à civilização, onde alguns patrulheiros foram enviados para procurar o homem, mas não o encontraram em lugar nenhum. Até hoje, não sei em que situação me envolvi, mas aprendi algumas lições valiosas. Nunca faça trilhas no meio do nada sozinho. E não siga o som de risadas perturbadas. Não importa o quanto sua curiosidade seja grande. Próximo relato. Eu tinha entre 9 e 10 anos quando isso aconteceu. Na época, morava com meus avós e na casa deles também morava a minha mãe e a minha tia. Na noite em questão, eu estava no quarto dos meus avós, dormia lá e nessa noite a cidade estava passando por uma queda de energia. Estávamos sem luz em casa. Eu morava no interior do Amazonas e no início dos anos 2000 era muito comum acontecer situações assim, em que a energia demorava horas e horas para voltar. Era exatamente o que estava acontecendo. Minha mãe e minha tia estavam trabalhando, pois eram professoras. Então na casa estavam meus avós e eu. Era por volta das 7 ou 8 da noite. A casa estava toda escura e o quarto
era iluminado por 3 ou 4 velas. Eu estava na cama de casal brincando. Minha avó estava na rede e meu avô numa cama de solteiro que ficava nos fundos do quarto. A rede ficava no meio e a cama de casal onde eu estava ficava perto da porta que dava acesso ao quarto. A porta estava fechada, mas não trancada. Eu brincava de pular na cama, uma espécie de pula-pula, e em determinado momento, quando eu caí no colchão, me virei para a porta ao ouvir o barulho dela se abrindo. Foi tudo muito rápido. A porta abriu e um vulto espiou para dentro e voltou, fechando a porta na mesma velocidade. Fiquei sem reação. Perguntei se meus avós tinham visto a porta abrindo. Eles negaram e não deram muita atenção. Minha mãe e minha tia demorou cerca de 2 horas para chegar em casa. E ficou assim, sem explicação.